Deixa eu dar bom dia para esse gigante Eduardo Tagliaferro, de volta à programação da Auriverde, para desespero de tantos. Tagliaferro está de volta por aqui. Tagliaferro, quero saber como foi o teu 7 de setembro. Vi você participando de manifestações e fiquei muito feliz de saber que o brasileiro já entendeu, né, a importância da tua coragem, dessa tua disposição em contar a verdade para todos nós. Seja bem-vindo, Tagliaferro. Bom dia, Pitoli. Bom dia ao público. Bom dia a todos. É um prazer estar com você de novo aqui, Pitoli. Mais uma vez, toda vez que eu vier, eu vou agradecer ao seu público, a você, pelo que fizeram por mim. Isso aqui é uma gratidão eterna, viu, Pitoli? Mas em relação às manifestações, foram lindas, foram maravilhosas. Eu participei da de Milão com a nossa amiga que você conhece, a Sônia, um anjo na Europa, que está sempre aí apoiando, ajudando brasileiros, todo tipo de estrangeiro, todas as pessoas refugiadas que precisam de ajuda. A Mônica é o anjo aqui na Europa, é uma pessoa espetacular. Então, participei da manifestação com ela, né, em Milão. Estive também no Espírito Santo com o senador Magno Malta. Eu estive em Curitiba, em Blumenau, em várias aí, aparecendo no telão ou em áudio, mandando uma mensagem. Cara, foi lindo, me emocionei muito, muito. Nunca imaginei isso na minha vida. Foi maravilhoso. É o preço da coragem, né? Ela tem um custo, Tagliaferro, mas ela também traz bênçãos. Você pode ter certeza disso. E amparado pela verdade, Tagliaferro, ninguém te segura. Mas eu quero te dizer uma coisa. Essa tua gratidão me emocionou agora, cara. Sabe por quê? Minha mãe, desde garoto, Tagliaferro, minha mãe, Dona Eunice, sempre disse: filho, quem agradece sempre tem. Quem agradece sempre tem. E você pode ter certeza que o que a audiência da Auriverde fez por você, faria novamente. Você pode ter certeza disso, que faria novamente. Porque nós temos aqui como premissa, Tagliaferro, que ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. E você é um desses soldados que a gente vai trazer, né, ombreando lado a lado, cotovelo com cotovelo nessa luta, porque a gente já entendeu o tamanho da tua disposição em contar a verdade, da tua coragem, enfim. E nós te agradecemos assim. E agora essa tua gratidão, pode ter certeza que aqui nunca nada vai lhe faltar, irmão. Vamos em frente. Na verdade, a gente, Pitoli, independente de qualquer coisa, em momentos bons, em momentos ruins, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre agradecer. Porque no momento ruim que a gente passa, a gente agradece, aquilo é um aprendizado para a gente cada vez mais evoluir, para a gente sair do conforto, da zona de conforto. Porque se sempre for bom na nossa vida, Pitoli, a gente não desenvolve, Exato. a gente não melhora, sabe? A gente não dá valor para as coisas. E é importante também estar também em momentos ruins. Então, sendo um momento bom, um momento ruim, eu sempre sou agradecido por tudo. Tudo é merecimento. Vamos em frente, irmão. Tagliaferro, qual que é a do dia? O que você traz para a gente? Eu estou com aquele arquivo que você nos enviou, está pronto para ser veiculado aqui. Eu queria que você relatasse o que você traz hoje para a audiência da Auriverde Brasil, Tagliaferro. Pois é, Tolly, eu trouxe mais um pouquinho de conversas que mostram a forma de agir de Alexandre de Moraes. Essas conversas são dele, não é minha. Não foram para mim, mas foram enviadas para mim. Através de um juiz. O que acontece? Existia um grupo dentro do STF, onde participavam juízes e as pessoas que, sei lá, que estavam junto com ele, em um objetivo dele. Eu nunca tive nesse grupo. Então eles conversavam, jogavam as coisas lá, ou, se não me engano, também isso pode ter sido enviado diretamente para o juiz. E o que o juiz fez? O juiz só me encaminhou as conversas do Moraes. Que geralmente o correto era que fosse feito um tratamento, só viesse as conversas do próprio juiz. Mas os juízes confiavam muito em mim e acabavam jogando a conversa até para eu ver que ponto estava aquela situação. Que ponto estava a agressividade dele, o exagero dele, esse tipo de coisa. A cobrança, né, Tagliaferro? A cobrança, né? Sim, Pitoli. Até para eu poder passar para minha equipe, às vezes ficava sem saber o que fazer. O que eu entendo, Tagliaferro, me perdoe interromper, é que o encaminhar a mensagem de Alexandre de Moraes para você era para tentar isentar o juiz
da responsabilidade da cobrança mais firme, mais contundente, está dizendo... Porque imagine o seguinte, porque tem aquela situação do gerente, né, do supervisor que fala assim, olha, o patrão está cobrando, o patrão está mandando. E muitas vezes não é patrão mandando, não é patrão cobrando porcaria nenhuma, é só simplesmente um gerente tentando colocar pressão sobre a equipe, usando, né, da fala de que o patrão está pedindo, o patrão está cobrando. Isso acontece muito, isso é normal. E eu entendo que o juiz, ao replicar, ao enviar, encaminhar para você a mensagem do próprio ministro Alexandre de Moraes, era o juiz dizendo, está vendo? Não sou eu que estou cobrando. A cobrança vem de cima, né? A falta de respeito vem de cima, a cobrança exagerada vem de cima. Eu entendo que é uma ferramenta utilizada por quem está no meio da pancada, viu, Tagliaferro? Sim, sim. Apesar do povo brasileiro ver que apenas conversas, parece muito que os juízes estavam no lance dele, e na verdade nem todos eram assim, viu, o Pitoli? O que acontece é que esses juízes também estavam sofrendo, tendo as suas vidas destruídas, famílias destruídas, e aí, assim, já não tinham mais argumento, já não tinham mais clima, ambiente, e a gente sempre conversava muito sobre esse tipo de coisa. Então, ele encaminhava para mim essas conversas justamente para dizer, olha, de novo, como está sendo feito. Olha, de novo, como ele quer, entendeu? Tanto é que no final ele fala assim da conversa, se eu não me engano, ele fala, hoje ele está que tá, ou hoje está atacado, coisa assim. Então, entendeu, Pitoli? São conversas, Pitoli, onde ele pede para a gente ir atrás de bloqueio, de perseguição de sites, de perfis de pessoas em redes sociais. Ou seja, essas conversas mostram claramente, Pitoli, que ele era o provocador ao invés de ser o provocado. Ou seja, não vinha de terceiro, não vinha da Polícia Federal, não vinha da PGR, não vinha da PGE, era ele que provocava tudo, ou seja, ele era o estopim, ele era o start de tudo, né? Ele jogava as coisas e fazia acontecer de forma inversa, né? Não sendo provocado, mas provocando para que as coisas acontecessem, ou seja, ele sempre foi o início de tudo, o que, pela nossa lei, é completamente proibido, inclusive anulado, tem anulável, isso pode ser tudo anulado. Tagliaferro, eu estou com o material que você mandou, a hora que você quiser eu coloco na tela. Entendo que esse papel é papel do Ministério Público, né? Entendo que ele deixou a promotoria, mas o promotor não saiu dele, né? Pelo que eu entendo, né? Eu sou um leigo. Exatamente. Né? Mas eu entendo que o papel está invertido aí, né, Tagliaferro? Exatamente, ele nunca deixou de ser o promotor. Às vezes eu penso que ele nem o promotor ele é o promotor, ele é o delegado, ele é o investigador, ele é o agente, ele é o informante, ele é tudo, entendeu? E isso é muito grave, porque a Polícia Judiciária e o Ministério Público deixam de fazer o seu trabalho, ele faz o trabalho dessas instituições e, na verdade, é um trabalho que não tem valor nenhum, porque ele não pode fazer isso. Isso aí é anulável, isso não tem valor. Um juiz não pode fazer dessa forma. Qualquer outro juiz no país, Pitoli, já seria afastado desse processo, talvez, inclusive, esse processo seria anulado. Sim, sim. Posso colocar na tela, e você descreve para a gente do que se trata, Tagliaferro? Sim, pode sim. Está na tela, então? Tá. Me conta aí, Tagliaferro, do que se trata. Pois não, Edson, vai lá. Isso são conversas dele com o juiz auxiliar, pedindo para que a gente, no caso o juiz e eu, olhássemos esses perfis que estavam no ar ainda, que ele não queria isso, e pedindo para que fosse analisado e pedido bloqueio. Para a parte do juiz o bloqueio e da minha parte a análise para ver se de fato estava no ar. Ou seja, ele mandava essas mensagens para o juiz, para que o juiz me encaminhasse, eu olhasse e o juiz já bloqueasse. Ele fala claramente aí, para bloquear, quero bloqueio. Não era um desejo da PGR, não era uma investigação feita pela polícia, não era sequer uma denúncia, era o desejo de um juiz, de um magistrado, no caso de um ministro, totalmente ilegal. Era, então, um dono do tribunal determinando, porque eu entendo que é o dono do boteco, é o dono da padaria, é o dono do estabelecimento, dando uma ordem, simplesmente cumpra sem nenhuma base legal para que isso fosse realizado, sem nenhum motivo legal para que isso fosse realizado. Ou seja, eu quero que estes perfis sejam bloqueados e ponto. Não tem, eu quero que seja bloqueado por esse motivo, eu quero que seja bloqueado porque cumprimos um rito legal, né, um ordenamento jurídico legal, para que
isso acontecesse, para que o bloqueio acontecesse, ele sobrevoa todas essas etapas e simplesmente determina isso, Tagliaferro? Exatamente, Pitoli. Ele sequer falava pra gente sobre o que era o perfil, o que estava acontecendo. Ele só pedia pra gente checar, mandar para que o juiz bloqueasse. Ou seja, e também não dava nem a oportunidade da outra parte ver o que estava acontecendo. Esses perfis, ontem, o Davi Sasser, conversando com ele, eu sou super fã dele, um cantor aí bom, músicas boas. O Davi Sasser conversando comigo ontem, ele falou que o X, o antigo Twitter dele, está bloqueado até hoje, ou seja, desde 2022. Tudo do Davi Sasser foi liberado, exceto o Twitter. Mas eu acredito que tenha sido por conta de eles não terem controle. Da forma que Moraes faz, não existe controle, não existe uma ordem lógica, então as pessoas acabam se perdendo. Isso é gravíssimo, Pitoli. Ele não pode fazer isso. E a gente tem que avisar o povo que o povo não pode aceitar. Hoje eu vi uma notícia no Instagram que fala que ele ignorou as minhas denúncias e prendeu mais 3. Ele não ignorou as minhas denúncias, o Pitoli, ele ignorou a denúncia do povo brasileiro. Não é só o Tagliaferro que está denunciando, aqui é o povo brasileiro. Eu sou um cidadão, eu sou um brasileiro. Sim. É o povo brasileiro denunciando. Então ele está ignorando o Brasil, enquanto o povo não se conscientizar que ele tem medo, que ele age no ataque porque ele tem medo, e o povo parar esse país, ir para as ruas, fazer 3 vezes por semana, final de semana, parar o país, nada vai acontecer. Não podemos ficar sentados, Pitoli, esperando de Alcolumbre, de Mota, Concordo. Porque não vai acontecer. Tagliaferro, é nosso dever. Tem um ponto aí que é importante a gente destacar. Vou contar o meu caso, o caso da Auriverde, e depois vou passar por outros casos. Dia 23 de novembro de 2022. 23 de novembro de 2022. Nós fazíamos parte, nós éramos afiliados à Rede Jovem Pan. Nós éramos a Jovem Pan News Bauru. E naquele dia, 23 de novembro de 2022, às 14h, nós fomos informados por um e-mail vindo do YouTube que nós estávamos desmonetizados. Tagliaferro, só para você ter uma ideia, era uma emissora em ascensão. Ô Edson, deixa o Tagliaferro comigo, por favor. Era uma emissora em ascensão. Nós estávamos ali com 700 mil inscritos, aproximadamente. Nós estávamos numa condição de subida de inscritos. Nós estávamos numa condição de faturamento que abria uma possibilidade de reinvestimento, de crescimento, de contratação. E do dia para a noite, 14h do dia 23 de novembro de 2022, a nossa monetização foi suspensa, como de todo o grupo, do grupo Jovem Pan. Nós fazíamos parte do que a gente chamava de um guarda-chuva chamado Panflix, e ali suspendeu a monetização de todo mundo e fomos atingidos em cheio. Tagliaferro, no dia seguinte, dia 24, assustado com aquilo tudo, porque estava tudo bem. Você imagina uma empresa que vinha faturando e de repente corta tudo, zero. Nós passamos a viver de doação da audiência, e assim foi durante 16 meses, Tagliaferro, 16 meses vivendo de doação. Olha o tamanho do absurdo. E não encontramos no e-mail do YouTube nenhuma justificativa para a suspensão da monetização. Não tinha nada que justificasse. Esse é um ponto. Ou seja, me prejudicou, né, o crescimento do nosso trabalho, porque a gente teve que se preocupar com a doação da audiência que abraçou a campanha e fez com que a gente chegasse até aqui. Esse é um ponto. Outro ponto, Tagliaferro. Quantos perfis de pessoas que fizeram posts, né, ali despretensiosamente, simplesmente fazendo uma crítica, falando de política, criticando esse ou aquele, num país onde existe a liberdade de expressão e ferramentas para conter abusos e crimes de injúria, calúnia, difamação. Nós temos ferramentas legais para conter isso. Mas quantos perderam seus perfis e a possibilidade de trabalhar, Tagliaferro? Pessoas que vendiam pelo Instagram, vendiam pelo Facebook, né, o seu trabalho, o seu negócio, e perderam os perfis. Olha o tamanho da maldade disso. Agora, tem um outro ponto que é muito ruim, Tagliaferro, que é, ao meu ver, as plataformas aplaudindo as decisões, porque em nenhum momento a gente encontrou amparo, encontrou alguém que batesse de frente dizendo, espera um pouquinho, a lei não é assim.
A lei no Brasil defende a liberdade de expressão. Esse cidadão não feriu a liberdade, mas não. O que a gente percebeu, Tagliaferro, que as plataformas aplaudiam essas decisões tirânicas desse cidadão que simplesmente acordava com o objetivo de fecha esse, bloqueia aquele, destrói aquele outro. Então tem todo um caminho que a gente precisa se lembrar de quem foi afetado, destruído, prejudicado e, por um outro lado, alguns que aplaudiram, viu, Tagliaferro? Exatamente isso, Pitoli. Esse é a forma de agir desse maldoso, né? Destruindo financeiramente pessoas e empresas, sem pensar que crianças dependem de alimento, sem pensar que famílias dependem de alimento, dependem de remédio, dependem de estudo. É um ganho, é um trabalho digno, Exato. honesto, justo, entendeu? Ele faz isso com todos, Pitoli. E no final, no processo, quando ele julga a pessoa, ele ainda aplica multa de milhões, que assim, a pessoa nunca vai poder pagar. Pitoli, olha o meu caso, Pitoli. Ele bloqueou tudo. Eu não consigo sequer entrar na minha conta corrente, Pitoli. Eu não sabia que era dessa forma, sabe? Eu não consigo acessar a minha conta. Esses dias não, ontem meu advogado pediu o número da conta, tá, os dados, para ele fazer uma petição lá pro próprio Moraes. Eu não consigo, eu não consigo entrar na conta. É assim que ele faz, Pitoli. Ele destrói financeiramente pessoas honestas, porque com traficante, com bandido, com facção, ele não faz isso. Ele tem medo. Ele faz isso com uma pessoa de coração bom, pessoa boa. Ele destrói financeiramente, a pessoa não consegue fazer nada. Nada. Exatamente nada, Pitoli. Eu acredito que tenha sido um momento duro, e se não fosse o povo, você hoje não estaria aqui. Sim. Trazendo essas coisas graves dele, Pitoli. A gente não pode, é o que eu falo pro brasileiro, a gente não pode se intimidar, a gente não pode se assustar, nós não podemos ter medo. Se ele vem com uma faca, nós vamos ter que colocar uma madeira, um escudo, qualquer coisa, e enfrentar essa faca, porque não é possível que 100 milhões, vamos colocar o país inteiro, 100 milhões de brasileiros não consigam derrubar meia dúzia, Pitoli. Sim, é possível. Sim. Eu até uso o exemplo do Rio de Janeiro, fazendo uma comparação com o crime organizado. Dizem que são 65, 70 mil bandidos, né, milicianos, faccionados no Rio de Janeiro. Mas tem 7 milhões de habitantes no Rio de Janeiro. Como é que a gente perde? Mas 70 mil ganha de 7 milhões. Tem algo errado aí, né? E nesse caso, simplesmente pela verdade a gente vai vencer. A verdade, você está trazendo a verdade. A gente está passando a entender que não havia nada a não ser a decisão de um homem que manda bloquear, manda penalizar, pune sem cumprir com o rito. Agora, Tagliaferro, é importante a gente lembrar o seguinte: no meio disso tudo, muita gente cumprindo ordem incumprível. Eu sei que você naquele momento já tinha tomado uma decisão de juntar o material necessário para depois fazer o que você está fazendo. Para mim está claro, Agora, imaginar que no meio disso tem PGR, no meio disso tem juiz auxiliar, no meio disso eu me lembro do Tribunal de Nuremberg, onde quem deu a ordem pagou, mas quem cumpriu ordem incumprível também pagou, Tagliaferro. E se quer abrir a boca. O Pitoli, vamos falar que entre todo esse pessoal de presidência, de Polícia Federal, TSE, STF, pessoas que estão em volta dele, vamos falar que a gente tem umas 80 pessoas, pelo menos. Será que só eu tenho consciência de que tudo estava errado? Só eu guardei essas provas? Só eu posso colocar minha família, colocar todo mundo em risco com o intuito de trazer a verdade, de salvar nosso país? Será que só eu, Pitoli? Mais ninguém? É eu e vocês? Sabe, a imprensa aí independente, porque a imprensa tradicional não faz nada. Quer dizer que nós, que somos pequenos, Pitoli, temos que trazer a verdade, temos que empeitar o Brasil, e o resto? Essa imprensa tradicional, esses outros servidores que estavam em volta, eles não têm coragem de fazer isso, eles não vão fazer isso nunca. Não vão. É o nosso país, Pitoli. É o país que eles vivem também, Pitoli. E veja, não era para defender Bolsonaro, defender a direita, era para defender o que é certo. Não é defender, se eu fizer isso, eu vou defender Bolsonaro. Se eu fizer isso, eu vou defender a direita. Não, escuta, tem um negócio chamado Constituição. A Constituição é a Carta Magna, é a Constituição do povo. Tem um negócio chamado Código de Processo Penal, Código de Processo Civil. Existem ferramentas jurídicas que foram absolutamente desprezadas, rasgadas, destruídas, e
A partir daí, cumpriu-se o incumprível. Agora, Tagliaferro, sou muito sincero, e você vai me entender. Está faltando homem, com o teu brio hoje, com a tua dedicação, com a tua coragem, para denunciar o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que também não podemos ser ingênuos. Veja, eu sei de histórias, eu vivi uma dessas recentemente, por exemplo, onde, num processo, o juiz não quis ouvir as minhas testemunhas. Claro, ele olha por Moraes e fala assim, o Moraes tomou a decisão de não ouvir as testemunhas de defesa no inquérito da suposta trama golpista. Se o Supremo Maior fez isso, eu também não quero fazer. Tem gente que aplaude, tem gente que participa desse Estado aparelhado, desse deep state que a gente sabe que existe, e aplaude, hein? Mas ao mesmo tempo, eu não posso crer que só tenha deep state. Tem gente boa. Só que qual o problema, Tagliaferro? Me perdoe me estender nesse comentário. O que acontece é o seguinte, o cara tá de olho só no salarinho. O cara tá de olho só no dinheiro. Tá aí você hoje ferrado, dependendo de doação para viver, porque se dispôs a fazer o que você está fazendo. Tô eu aqui, vivi 16 meses de doação, porque em algum momento a Jovem Pan atrás falou assim, vamos parar, vamos pegar leve, vamos mudar. E eu falei, não, eu não posso mudar. Eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser persistente, a verdade precisa andar ao meu lado. Se eu deixar de fazer o que eu acredito, eu não preciso existir. Agora, eu pergunto, quantos promotores hoje estão incomodados com o que está acontecendo? Tem gente, promotor hoje, Tagliaferro, que não olha na minha cara, aqui em Bauru onde eu estou, não olha na minha cara por conta dessa minha fala. Veja, eu entendo, salário é fundamental, né? Você tem que pagar as contas da sua família, eu entendo. Mas e a tua dignidade? E a tua cabeça no travesseiro? E olhar para o teu filho e falar assim, filho, eu sou um bosta, sabe por quê? Porque eu me rendi ao sistema em função do dinheiro, que eu entendo que é vital, que é fundamental. Mas, espera um pouquinho, que adianta ganhar o mundo se eu perder a minha alma? Que adianta eu ter tudo o que eu quero, materialmente falando, se eu perdi a minha alma? É isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Quantos não sabem dos absurdos que são cometidos, mas em função do dinheiro, do prestígio, do status, continuam a servir este rei? Quantos hoje? Agora, a gente precisava hoje, de verdade, de homens que batessem na mesa e falassem, eu não suporto mais isso, como o Tagliaferro está fazendo. Corajosamente, há mais de um ano, esse cara está tomando porrada porque decidiu, e decidiu certo. Agora, perdeu tudo, entre aspas. Ele ganhou a dignidade, ele ganhou o respeito, e você pode ter certeza, é só uma fase que Tagliaferro vai passar. Hoje honrado pela audiência da Auriverde, que o ajudou, certamente, mas é só uma fase. E você que hoje cumpre ordem incumprível e vai dormir para o resto da sua vida, sabendo que você não foi homem para decidir pelo certo. Como é que é isso? Você dorme bem? Olha, eu posso estar com uma série de problemas, Tagliaferro, mas eu sei que quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu durmo. Se é o sono dos justos ou não, só eu sei, mas eu sei pelo qual, o que faz sentido na minha vida. Então fica o teu exemplo, Tagliaferro, para esses que cumprem ordens incumpríveis, que se sentem ali incomodados, entretanto em função do dinheiro, do prestígio, do status, não se rendem, não contam a verdade. Que você seja o exemplo, Tagliaferro. Vitório, nessas suas palavras, eu quero reforçar aqui que, inclusive para a própria esquerda, a esquerda tem que abrir os olhos. Não é questão de direita ou esquerda, é questão de um país. Se hoje ele faz pegando uma direita, amanhã ele vai estar fazendo isso com uma esquerda. Porque esquerda e direita são pessoas. São pessoas. A gente não tem uma carapuça, uma armadura esquerda e uma armadura direita. Nós somos cidadãos. A gente tem aí família, a gente tem trabalho, todos eles, tanto a direita e a esquerda. Ninguém vive de doação a vida inteira. Ninguém vive de caridade. É trabalho, é dificuldade, sabe? É enfrentar dificuldade. Todos são brasileiros. Direita ou esquerda. Se a esquerda e se o Ministério Público, se magistrados, se os servidores que estão com ele não acordarem, ele vai dominar tudo. Hoje ele atinge uma parcela da população, uma parcela intitulada direita, uma parcela que denuncia ele. Amanhã ele vai aumentar, porque isso já vai ser pouco para ele. Ele vai aumentar porque, na verdade, ele não quer só ser um presidente, ele quer ser um rei. Ele quer ser o imperador romano que manda no seu povo. Tá bom
estão comigo. Tá ruim, eu mato. É assim que funciona. Olha, ele vai tomar o país. Tagliaferro, e o que a esquerda tem que entender, embora seja difícil pedir isso para a esquerda, mas tem que compreender o seguinte: Lula e a esquerda foram usados para tirar o Bolsonaro do poder. Será que vocês não entenderam ainda? O sistema que aí está não quer Lula. O sistema não gosta do Lula. O sistema não quer Lula, não quer Zé Disseu, Foro de São Paulo. O sistema é muito maior que isso. A esquerda tem que entender que só foi usada. Era o único caminho para derrotar Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro. Encontrar justificativa derrota era tirar um bandido da cadeia, era perseguir a direita, era se alinhar com o USAID, com não sei o que dos Estados Unidos, a interferência da eleição aqui. Era o único caminho. A esquerda tem que entender o seguinte: vocês estão aplaudindo algo que amanhã pode custar caro para vocês. Porque vamos imaginar o seguinte: na eleição do ano que vem a esquerda prospera. Você acha que o sistema vai deixar? Não. O sistema quer o poder. Agora, a esquerda está aplaudindo algo que amanhã vai engolir. Vai engolir. O Tagliaferro está claro para mim. Exatamente, Pitório, exatamente. Eu vou te dar um exemplo, a gente fala muito de esquerda. A esquerda aqui na Itália, ela domina boa parte da Itália. Só que o cidadão aqui não fica sem comida, não fica sem trabalho, não fica sem um teto. Diferente do Brasil. Eles têm que acordar, eles têm que enxergar que, na verdade, não se trata de esquerda no Brasil. Se trata de um lulismo, se trata de um comunismo, de uma pessoa que quer fazer de uma forma totalmente autoritária, diferente. Isso não é uma verdadeira esquerda. Sabe? Eles têm que acordar, eles têm que enxergar que Alexandre de Moraes não virou amigo dele, do Lula, do dia para noite, não virou simpatizante da esquerda do dia para noite, como o Alckmin, como todos os outros, que lá no passado criticavam ele. O Alexandre de Moraes, ele foi na sabatina dele, ele foi criticado pelo Lindenberg, ele foi detonado pela Gleisi, sabe? Agora, do nada se tornou amigo, do nada se tornou o guardião desse povo. Óbvio, é tudo conflito de interesse. Só que o que a esquerda não percebeu até agora é que Moraes vai engolir todos. Se o povo não se unir, se o povo não acordar, Bolsonaro vai preso e Moraes vai engolir todos. De direita e esquerda. Seremos todos submissos dele. É a hora de acordar agora, Pitório. Com certeza. Tagliaferro, e vi aqui dentre os perfis Carla Zambelli, está presa na Itália, está presa em Roma. Veja, o jurídico da Carla, eu vou fazer mais uma vez uma crítica. Pegue tudo isso que aconteceu com Carla Zambelli, essa perseguição, use para libertar a Carla. Meu Deus do céu. E é certo, o Tagliaferro está corretíssimo. A esquerda também aparelhou, né, todas as estruturas de poder na Itália. Eu também entendo assim. Não vai achar que é fácil, não, hein? A Meloni venceu, mas é Bolsonaro. Tem toda uma estrutura de Estado aparelhada que mantém hoje Zambelli presa. Agora, o jurídico da Zambelli tinha que pegar tudo isso e falar: ô, turma, vocês vão manter realmente essa mulher presa? Quem condena é um violador de direitos humanos, que tem aqui todos os arquivos de perseguição contra ela, né? Eu vi que um dos perfis é da Carla, dentre outros. Então a gente tem que lutar pela Carla também, por todos esses que foram perseguidos, e o teu papel nisso é fundamental, viu, Tagliaferro? Olha, o que eu vejo muito é uma falta de uma maior união da nossa própria direita, sabe? É juntar material, é juntar força. Estou dizendo só do povo, não. Dos governantes de direita, sabe? De advogados que estão defendendo esses personagens, sabe? Material não falta, Pittoli. Material e coragem não falta. Falta união, falta conversa, falta que políticos comprem mais a nossa causa, que eles venham acompanhar em outros, não só na Itália, não só na Inglaterra, não só nos Estados Unidos, mas em diversos países da Europa, do mundo, buscar força, mostrar que é um violador de direitos internacionais. Ele está violando a humanidade. Isso não pode continuar assim, Pittoli. A gente tem tudo para vencer. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós vamos deixar, de fato, esse cara continuar fazendo isso? Não consigo entender isso, Pittoli. Nem eu. Tagliaferro, te agradeço de novo por estar aqui, pela tua coragem. Você já sabe qual é o caminho. A cada decisão tua de estar aqui, você estará. Boa sorte, obrigado, dá um beijão Pittoli. aí na Sônia. Muito feliz de te ver aí entre girassóis. Teu fundo aí, são girassóis. Não, todos felizes por isso. E a gente vai seguir lutando por aqui. Obrigado pela tua coragem e disposição, Tagliaferro.
Obrigado, Pitoli. Mais uma vez, humildemente, em nome da minha família, em meu nome, eu agradeço a você e a todo o seu público, esse público maravilhoso. Eu nunca na minha vida vou ter palavras, eu nunca vou ter condições de agradecer tudo que vocês fizeram para mim. Que Deus dê o triplo, sabe, dê saúde, dê paz, dê abundância e salve o nosso país. Estou com vocês. Obrigado. Amém.